Boa noite a todos. Que todos sejam bem-vindos mais uma vez em nossa casa. É com grande alegria que aqui estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. Sejam bem-vindos também aqueles que nos acompanham pela internet. É muito bom convivermos juntos na mesma sintonia. E na noite de hoje nós estaremos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, Há muitas moradas na casa de meu pai, itens 6 e 7, com o nosso querido Paulo Nagai. E o livro Vinha de Luz, na lição 176, O Caminho, a página 365, com a nossa querida Lúcia, na hora do passe. E agora nós vamos convidar todos para lermos juntos a página de abertura da noite de hoje, onde estaremos sendo pacificados, acalmados e possamos estar numa mesma sintonia, para que possamos receber juntos as benesses do nosso Senhor Jesus e dos amigos espirituais que já de muito tempo aqui se encontram para nos tratar. Vamos lá. Os tempos são chegados. Esta página está no livro A Gênese, e quem escreveu foi o nosso querido Allan Kardec. E nos diz assim: até o presente, a humanidade tem realizado progressos incontestáveis. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam sido alcançados, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Ainda lhes falta um imenso progresso a realizar, o de fazerem reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Não poderiam consegui-lo nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resquícios de um outro tempo, boas para uma certa época, suficientes para um estado transitório, mas que, havendo dado tudo o que podiam, seriam hoje um entrave, tal como uma criança estimulada por móveis que se tornam impotentes quando vem a idade madura. Não é só o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação do sentimento. E, para isso, é preciso destruir tudo que pode estimular neles o egoísmo e o orgulho. Esse é o período em que vão entrar doravante e que marcará uma das principais fases da humanidade. Essa fase que se elabora neste momento é o complemento indispensável do estado precedente, como a idade adulta é o complemento da juventude. Ela podia, então, ser prevista e predita de antemão, e é por isso que se diz que os tempos marcados por Deus são chegados. A Gênese. Então, vejam que é uma página bem atual, né? Bom, vamos então juntos elevarmos os nossos pensamentos, nos desligarmos dos nossos problemas lá de fora, pensarmos aqui na nossa casa e principalmente nos nossos amigos espirituais e em Jesus. E que possamos dizer a Ele assim: Jesus querido, mestre, amigo, guia de todos nós, aqui estamos, Senhor, felizes por mais uma vez estudarmos a doutrina espírita, este farol seguro que conduzirá os nossos pensamentos e sentimentos nas noites de hoje. Portanto, Senhor Jesus, nós te pedimos, abençoa os nossos irmãos que farão uso da palavra, o nosso querido Paulo e a nossa querida Lúcia. E a nós, Senhor, nós te rogamos imensamente que possamos receber o auxílio do plano espiritual
envolvendo os nossos espíritos, pacificando-nos, dando-nos, Senhor, a coragem necessária para enfrentarmos lá fora as nossas lutas diárias. E rogamos então, Senhor, que Tu possas envolver esta noite, envolvendo todos nós neste clima de paz e harmonia. Em nome do Teu amor, em nome de Kardec e Leon Denis, nosso patrono, possamos dar por iniciado a noite de estudos em torno do Teu Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Então agora nós faremos a leitura do Evangelho que está na página que vocês receberam. Destinação da Terra, causa das misérias terrestres. Item 6. Muitas pessoas se admiram por encontrar na Terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros, daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se colocam, o que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê toda a humanidade, mas apenas uma pequena parte. Realmente, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Ora, o que é a população da Terra comparada à população total desses mundos? Bem menos que a de um pequeno lugarejo em relação a um grande país. A situação material e moral da humanidade terrestre nada tem de espantoso, se levarmos em consideração o destino da Terra e a natureza daqueles que a habitam. Item 7. Uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade seria feita se eles fossem julgados pela população dos bairros mais humildes e sórdidos. Em um hospital, só se vêem doentes e estropiados. Em uma prisão, vêem-se todas as torpezas, todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes são pálidos, fracos e doentes. Pois bem, que se considere a Terra como um bairro, um hospital, uma penitenciária, uma região insalubre, visto que ela é, ao mesmo tempo, tudo isso, e se compreenderá porque as aflições superam as alegrias, porquanto não se enviam pessoas saudáveis para um hospital, nem as que não fizeram mal algum para as prisões, e nem os hospitais e nem as penitenciárias são lugares de prazeres. Ora, assim como numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, a humanidade não está toda sobre a terra. Assim como se sai do hospital quando se está curado, ou da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra e vai para mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Então, vamos passar a palavra ao nosso querido Paulo e que todos tenhamos uma excelente noite de estudos. Uma boa noite a todos. Que Jesus possa nos abençoar mais uma noite de estudos. E como em toda quarta-feira nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando também que no segundo andar nosso, nós temos também o trabalho de atendimento dos passes. Então é muito importante o nosso equilíbrio dentro dessa reunião de estudos, que nós estamos gerando recursos para que os nossos entes queridos, os nossos conhecidos, estejam sendo atendidos paralelamente à reunião de estudos. Isso às vezes a gente esquece. Nós também esquecemos de dar continuidade a esses avisos, mas é muito importante, porque às vezes a gente não entende, quando adentramos o centro espírita, a nossa solicitação de tranquilidade, que nós esqueçamos o que está lá fora, que mantenhamos uma
uma tranquilidade aqui dentro, que é exatamente porque o trabalho ele está sendo na quarta-feira, tem desde reunião de manhã até essa reunião da noite, os trabalhos de passe. Quer dizer, são trabalhos específicos de atendimento que requerem uma participação maior da gente. Então, também isso é muito importante. E, mesmo sendo uma reunião de estudos, nós participamos exatamente porque estamos gerando bons pensamentos, energias que são aproveitadas além do fluido animal. Essa ambientação facilita todo o trabalho. Bom, dito isto, vamos ao assunto de hoje, que nós estamos dando continuidade ao capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando, hoje especificamente, destinação da Terra, causas das misérias terrestres, que está dentro do capítulo 3, que é exatamente há muitas moradas na casa do meu pai. Hoje nós estamos estudando itens 6 e 7. Esse capítulo traz exatamente essa afirmativa de Jesus e a visão espírita para isso. Então, de cara, nós já temos que ter uma ideia de quando Jesus fala nessas diversas moradas, nós dentro do Espiritismo, nós temos a certeza que essa morada elas se referem não só ao reino dos céus, ao plano espiritual, como também a outros mundos habitados. Então, nós temos que ver lá os pontos que são básicos da doutrina espírita: a imortalidade da alma, a manutenção da individualidade, comunicação, a comunicabilidade dos espíritos, pluralidade dos mundos habitados e pluralidade das vidas, que são as reencarnações. São os pontos principais que vão dar para nós parâmetros suficientes para termos uma boa ideia do assunto que nós vamos discorrer hoje. E a Valéria falou muito bem que a página inicial, Geração Nova, é uma página muito atual. Apesar de ter sido escrita por Kardec há 150 anos atrás, faz parte da Gênese. E fala dessa geração nova. E no início do estudo do item 6, Kardec vem falando logo sobre, já naquela época da escrita do Evangelho segundo o Espiritismo, que as pessoas admiram-se por encontrar na Terra tanta maldade e todo tipo de desequilíbrio, que também, se olharmos para o dia de hoje, é muito atual. E muitas pessoas, quando olham por um ponto de vista mais restrito, acham até que hoje está muito pior do que antes. Então, aquele negócio, parece que o troço piorou. Então, como conciliar essa visão, essa percepção de que a coisa está muito ruim, com a ideia progressista que o Espírito coloca, que o Espiritismo coloca, em relação ao nosso progresso como espíritos, que o espírito não retrograda. E se as reencarnações se sucedem, a lógica é que esse negócio teria que melhorar. Porque se você não fica pior, no mínimo empata, o negócio não podia estar tão ruim. Então é exatamente em cima desse há muitas moradas na casa do meu pai, que esse entendimento fica claro para nós. Primeiro, não podemos analisar a Terra, hoje nós estamos mais ou menos, vamos arredondar, para 7 bilhões e meio de habitantes. Que se você fosse olhar esses 7 bilhões e meio, fossem reencarnando, esses 7 bilhões e meio iriam melhorando, não podia, o troço está pior. Só que a informação de André Luiz, no censo do mundo espiritual, então, a população encarnada e desencarnada na Terra, ele fala que a população desencarnada é mais ou menos 3 vezes maior que a encarnada. Então, fazendo uma continha rápida aí, a população de encarnados mais a desencarnados vai dar mais ou menos 30 bi. Claro que tem uma diferençazinha entre a época que ele falou isso e agora, mas vamos arredondar para 30 bi, porque estamos falando de ordem de grandeza. Então, nós temos, se essa população de desencarnados é 3 vezes maior do que a que está encarnada, não há uma repetição desses habitantes encarnados a todo momento, há uma mescla. Então, quem está encarnado passa um tempo no plano espiritual
E há uma substituição gradativa. Não é uma substituição em massa, como tem no basquete, sai 5, entra 5. Não, é mais parecido com substituição no futebol. Tem 11 jogando, tu pode tirar 2, às vezes 3, pode tirar 3 agora. E aquilo vai mexendo. Uma boa visão, nós imaginávamos um copo de água, e uma água assim meio turva, sujinha, e você vai botando água limpa, gotejando água limpa ali. E aquilo ali, a substituição, é diferente de você pegar aquela água suja que está no copo, jogar fora e botar água limpa. A entrada é muito parelha com a saída. E temos que entender a diversidade desses que entram e esses que saem. Somos individualidades. Então, não é muito preciso você dizer assim, ó, desencarnaram 10, encarnaram 10. Como é que você pode afirmar que os 10 que reencarnaram são melhores do que os 10 que desencarnaram? Aí você vai perguntar, pô, mas por quê? É exatamente porque, aí vamos usar Jesus também, quando diz, ó, meu pai é o pastor, é o grande pai, nós somos pastores, e nenhuma ovelha, ele fala que nenhuma ovelha se perderá. Quando ele fala nenhuma realmente é zero. Isso quer dizer o seguinte, nem a pior pessoa que a gente imagina no mundo, pode pensar aí, por quem é que eu vou eleger a pior pessoa do mundo? Não é agora de só quem está encarnado, não. Da história toda, você apontar esse que você achou que é o pior do mundo, vai ser salvo. E vai ser salvo como? Ele não vai ser salvo por alguém que chegou lá, tirou ele da lama e botou ele lá nas alturas. Não. Ele vai ser salvo pelo processo natural de educação da alma. Que como é? É o indivíduo saiu, todos nós e todos os espíritos criados no universo. Saímos da criação do simples e ignorante, como princípios inteligentes, a partir de diversas reencarnações. Aí vamos pular os reinos inferiores, já vamos pensar lá no reino nominal, você chegar ali naquela parte da ignorância, vamos imaginar mais ou menos o homem da caverna da nossa época, aquele recém-saído lá do corpo do macaco, que continuou com o princípio inteligente reencarnando ali, por isso continuou macaco. Em alguns corpos começaram a encarnar espíritos, já com a condição de consciência de si mesmo, individualizado, e começou o seu processo de aprendizado. E é assim. Aí tem algumas coisas que Kardec traz para apoiar tudo isso e dar uma lógica, e dar uma possibilidade de entendimento para cada um de nós muito maior, tipo, a natureza não dá saltos. Que quer dizer o seguinte, não há milagre nesse negócio. O indivíduo reencarna e ele vai aprendendo, e se a gente olhar lá para a época das cavernas, a gente vai entender isso muito mais claramente, ensaio e erro. Você vai experimentando, e pelo erro, e a maioria dos erros traz uma dor, aí estamos falando naquele início bem material, e você vai aprendendo com a resposta que a tua ação provocou. Então é claro, é igual uma criança, que está ali, vai enfiar o dedo na tomada, meu amigo, se ela tomar um choque, ela nunca mais vai enfiar o dedinho ali. E é assim, porque não adianta naquela altura, a criança naquela fase, você chegar a chamar ela aqui, vem cá meu filho, senta aqui perto do papai. Olha, você não pode enfiar o dedinho ali, porque ali está passando uma corrente elétrica, e ali você tem duas entradas. Se você fechar o circuito ali, você vai tomar um choque. Não adianta você explicar isso para ele, que ele não vai entender. Se bem que daqui a um tempo você vai explicar e eles vão entender. E está arriscado a eles explicarem para a gente o que está acontecendo ali melhor do que a gente. Mas por enquanto esses espíritos já estão reencarnando, claro que sempre pela repetição do fenômeno, cada vez mais tranquilos com aquilo ali. Tomam posse do corpo muito mais facilmente. Eles se adaptam a essas condições pela repetição. Então você vê que não é nada muito diferente do nosso dia a dia.
nós aprendemos as coisas pela repetição. Se você quer atingir excelência em alguma coisa, você tem que se esforçar. E às vezes o pessoal fala assim, ah não, mas ali é o fulano, ele já veio assim, ele já tem essa capacidade, ele tem mais facilidade que o outro. Agora ele tem essa facilidade porque em algum dia ele acumulou aquilo. Então é algo que, como todos os conceitos que a doutrina espírita traz para nós, ela tem um objetivo muito claro, que é melhorar a nossa vida. A gente tem que entender isso quando entra por aquela porta. Não é porque vai acontecer um milagre. É que a doutrina espírita, ela bem entendida, ela vai nos dando uma segurança que todos têm a partir do conhecimento das coisas com as quais nós estamos lidando. E no caso, nós estamos lidando com a lei de Deus, com a lei que rege o universo. E nós temos medo do desconhecido. Isso é natural. Nós não nos damos bem com as coisas que não conhecemos. Então, a partir do momento que nós vamos enxergando o objetivo das coisas, entendendo isso, nós vamos ficando mais fortes para viver. E com isso, aí entra um vício, vamos dizer assim, um círculo vicioso positivo, que é quanto mais você aprende, mais você fica à vontade nisso, e mais você vai crescendo, e isso aí vai se alimentando de uma tal maneira que a gente atinge uma segurança. Essa segurança, ela é baseada no entendimento, que é o progresso moral, intelectual que o indivíduo faz, e que tem que trazer a reboque, pelo próprio entendimento, um movimento de melhoria moral. Porque durante o próprio aprendizado das reencarnações, a gente começa a observar como espíritos nessa longa caminhada, que muitos daqueles que atingiram um nível intelectual grande e não tiveram um acompanhamento nesse progresso moral, fizeram besteira com a inteligência que conquistaram. Fizeram besteira com o poder que tiveram na mão. Fizeram besteira com o dinheiro e o poder que tiveram. Eu estou falando tiveram para a gente aceitar mais tranquilamente isso. Mas, na verdade, e aí vem a grande mágica da doutrina espírita, se há algum milagre que a doutrina espírita faz, é exatamente esse, é você conseguir entender que tudo isso que a gente reclama no outro hoje, é o que a gente já fez, faz, ou vai fazer. Você deve estar pensando assim, pô, esse cara está maluco, ele falou que o espírito não retrograda, como é que ele está falando que tem alguma coisa errada que eu vou fazer? Porque tem algumas experiências que nós só somos expostos a ela quando temos condições de sermos impostos. Por exemplo, a ninguém é dado uma fortuna, dinheiro para administrar, se ele não tiver um mínimo de preparo para encarar essa prova. A gente vai falar, por que você sabe disso? Porque Jesus falou. A ninguém é dado um fardo maior do que pode carregar. Então, você pode pedir o quanto for, espernear o quanto for, quando você estiver conversando lá com o cara responsável pela tua programação reencarnatória, você fala assim, não, eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Como a gente escuta no atendimento a espírito desencarnado, e ele descobre que a reencarnação é uma lei e vai ter que acontecer, e ele fala assim, eu não quero sair desse bem bom não. Aí quando você fala, mas é da lei, tu vai ter que reencarnar, querendo ou não. Ele fala, mas eu posso escolher, então eu quero escolher ser rico. Tu pode pedir. Se os caras vão dar, já são outros 500. E é para o nosso próprio bem. Por quê? Porque se nós insistirmos muito, e pode ser que eles deem, mas equivale a você querer dar um passo maior do que a perna. Porque se nós não soubermos valorizar o bem material, e não soubermos administrar e fazer dele algo útil, e aí vai em Jesus de novo,
pegar lá a parábola dos talentos, que isso é um talento que a gente vai receber. Então, quando desencarnarmos, a cobrança vai ser o seguinte: e aí? O que você fez com aqueles talentos que você recebeu? Então, os talentos podem ser a riqueza, pode ser a posição de poder, e não é esse negócio, quando a gente pensa no poder, não é só pensar aquele poderzão que todo mundo está pensando, o político, o mando, o juiz. Não, não é só isso não. Se você tem alguém sob sua responsabilidade, você tem algum tipo de poder. Por exemplo, nós pais e mães, temos um poder sobre nossos filhos, cada vez mais curto, porque eles vão batendo asa mais cedo. Mas esse poder, ele traz o que com ele? Responsabilidade. Porque vão perguntar o que você fez com aquela alma que nós botamos sob sua responsabilidade. Então você vê como é que nós temos que ser muito conscientes diante da modernidade que se apresenta e da mudança dos padrões que estão acontecendo na vida, que é normal. Nós estamos ficando com menos tempo para exercer, aí já vamos virar a chave, a nossa responsabilidade, o nosso dever de educar aqueles espíritos que são colocados sob nossa responsabilidade. O tempo, por quê? Hoje, a estrutura familiar é muito diferente da que era antigamente, onde você tinha pelo menos um dos cônjuges muito próximo dos filhos. Hoje, com o novo desenho, você tem dois se matando de trabalhar, provavelmente, e com um tempo muito menor de convívio em cima do espírito que está ali para a gente educar. Somando-se a isso, o fato que antigamente a gente exercia uma autoridade de paz. Autoridade que eu estou falando de paz é aquele negócio de você chamar o filho, respeitar, você ter um diálogo, você educar. E hoje, essa libertação das asas dos pais se dá mais cedo, ou seja, aquele negócio de você ter até 17, 18 anos, do seu lado ali para você ainda orientar, escapou. Isso está mais curto. O que não diminui a nossa responsabilidade. Quer dizer, aumenta, porque você vai ter que ser muito mais eficiente, eficaz naquilo que você faz diante dessa responsabilidade. E por que a gente está falando nisso? Se a gente está falando da geração nova, se a gente está falando da condição dos espíritos que habitam a Terra. É porque exatamente dentro desse núcleo familiar é que o processo de transformação moral dos indivíduos começa. A importância é essa. Então, esse núcleo que a gente usou para dar ideia para nós da nossa responsabilidade e da proporcionalidade que existe entre ter algum talento e a responsabilidade que advém disso, isso é muito importante entender. Porque todo mundo quer o talento, ou pelo menos assim, usufruir do benefício que o talento traz, seja ele poder, dinheiro, mas ninguém pensa no dever e na responsabilidade que vem a reboque. Esse é o problema. Porque não tem como separar e você querer só o bônus. O ônus vem junto. Não existe carne sem osso. Quando você vai lá e pega só o filé, alguém tirou o osso. E alguém comeu o osso. Ou deu um fim a ele. Então, cada um tem que separar o seu. Vamos lá. Aí estamos falando no processo. Vamos imaginar, então, que esses espíritos que vêm nesse processo de encarnar, reencarnar, tendo um aprendizado, e como somos individualidades, nós percorremos esses degraus que vão da ignorância até um ponto que nós vamos chegar à perfeição, mas vamos esquecer isso aqui que está muito distante ainda. Vamos olhar o progresso possível aqui. E um modelo que nós temos
do encarnado, Jesus. Aí depende do ângulo que a gente olhar. Se a gente quiser olhar, entender, quando os espíritos falam, o modelo do espírito que passou, mais perfeito na Terra e tal, vê de Jesus. Se a gente estiver olhando o Jesus encarnado, a alma, a gente tem um limite. Se a gente quiser olhar o espírito, o limite é outro. Porque se a gente quiser olhar o espírito, Jesus é o equivalente a um co-criador em plano maior da Terra. Aí ferrou. Aí a gente vai ter que desenvolver, vai ter que enxergar um patamar muito mais alto. Mas, mesmo assim, ele encarnado, o que ele fez, já é um parâmetro muito alto para a gente visualizar. Tipo, o cara pegar e quando estiver morrendo lá, crucificado, ter a clareza e a pureza de chegar e falar assim, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Esse eles aí, somos nós. Então você vê, esse limite. Então nós estamos galgando esses degraus, cada um no seu ritmo, com uma diversidade de nível evolutivo muito grande. Você imagina, é só nós olharmos para o nosso ambiente de convívio. Se você for tentar escalonar isso, você vai ver quantos degraus diferentes a gente visualiza só no nosso meio de convivência. E é exatamente por causa dessa diversidade que o progresso se dá. Porque às vezes a gente fica procurando, claro, todo mundo tem afinidade, a gente procura, entendendo que afinidade é aquilo que atrai. E sintonia é aquilo que converge, que também atrai, mas é convergente. São pessoas que pensam da mesma maneira. São pessoas que têm o mesmo objetivo. Mas a afinidade, ela existe, o que ela atrai, porque você também é atraído pelo diferente. São as atrações magnéticas e não só de pensamento a pensamento. Isso quer dizer o quê? Que todos nós, vamos imaginar que nós fôssemos os habitantes da Terra. Nas nossas encarnações todas, em que tivemos convívio um com o outro, nós criamos ligações entre nós, boas ou ruins. Boas, se a nossa relação foi boa. Se nós tivemos no passado relações de amizade, de cooperação, de fraternidade, tá legal. Isso vai atrair? Vai. Mas, se eu faço mal a você, se eu te prejudico, eu também crio uma ligação. E às vezes uma ligação muito mais forte do que aquela que a fraternidade produz por causa do nosso nível. É muito mais fácil para nós perder as estribeiras do que manter o equilíbrio, não é? É muito mais fácil a gente ter contato com o espírito obsessor do que com o espírito que é o mentor espiritual, que seja do meu trabalho. Porque no dia a dia, esses espíritos que nos ajudam são muito próximos de nós. Então você vê, temos muito mais facilidade de aderir às coisas ruins. Vide hoje todo o processo de mídia que a gente tem. Você bota uma notícia boa, vamos dizer assim, se a pessoa distribuir para 10, uma notícia ruim, ela vai para 100 no mesmo espaço de tempo. Estou sendo muito caridoso em falar esse número. Mas por quê? Porque o mal ainda dá ibope. E a gente tem sempre que lembrar isso. Dá ibope por quê? Porque nós escolhemos. Porque a gente vê um movimento aí, muitas pessoas fazem isso. Não, é porque os órgãos de comunicação só fazem coisas, só falam, propagam mal, as coisas ruins. Mas só faz isso porque a gente compra. A gente recolhe. Eles botam lixo e a gente puxa para nós. Porque se não fizesse isso, é só raciocinar, isso é comércio. Eles vão vender o que dá lucro. Então somos nós que escolhemos isso. Nós somos capazes de parar num acidente de trânsito para olhar o que houve e fazer fofoca para narrar aquilo, e somos incapazes de chegar lá e tentar socorrer.
falando mentira? Somos nós, e muitos de nós, às vezes, até com boa intenção, mas entra no automatismo, por isso a necessidade do vigiar e orar. Porque às vezes a gente banaliza aquilo ali a ponto de você ficar indiferente. Só pela invigilância. Não vai dizer que você, com sã consciência, tanto que às vezes a gente para e depois fala, puxa, o que eu poderia ter feito ali? Então são atos falhos devido a essa falta de vigilância e o fato da gente se acostumando com as coisas e começar a ver aquilo ali tudo como sendo algo normal. Pode ser normal, mas não é natural que essas coisas ocorram assim. Então essa diversidade toda e que colocam todos nós juntos é o que vai fazer, o que vai facilitar essa didática divina que é o progresso. Porque às vezes a gente fala assim, não, e nós já fizemos isso, quando ele fala na primeira página lá a inicial, que é uma constatação que Kardec faz já há 150 anos atrás. Ó, nós observamos a humanidade progrediu muito no intelecto e pouco na moralidade. Por isso a gente vê essa diversidade toda. E ele fala que falta fraternidade, solidariedade, fraternidade e caridade entre nós que convivemos. Todos empenhados no seu progresso individual. Todos empenhados em algo que é lícito. Mas você vê, até isso a gente tem que entender que no início da evolução humana, isso é normal. Porque todos estão impulsionados, até isso é lei do progresso, para sobreviver. É a lei da sobrevivência, atendendo à lei da conservação. Você se alimentar, se manter vivo. Então chega a um certo ponto que aquilo que é um sentimento natural passa a ser uma paixão pelo seu excesso. Então são aquele ponto, não vamos falar são aqueles, chega aquele ponto em que nós ultrapassamos a nossa necessidade e começando a vislumbrar mais. Eu quero mais, eu quero mais. E quando a gente começa a fazer isso, exacerbando esse sentimento, a gente esquece o outro. Porque eu estou, o egoísmo. E vindo isso, o aumento da intelectualidade, da posição social, ou mesmo não precisa nem ser da posição social, não. Porque senão a gente estaria dizendo que só rico que é besta. Mas tem pobre que é besta igual ou mais. E é fácil de entender isso. Porque nas reencarnações a gente vai mudando de papel. Então quem dá esse ângulo de inclinação nasal maior, não é o espírito, é a alma. É o encarnado. Quando chega aqui, a gente até esquece que é de lá. Mas no fundo, é um distúrbio do espírito. Que quando assume uma personalidade aqui, ele vai reagir assim ou assado. Então, independente do papel que ele esteja representando, o grau de inclinação nasal vem do espírito. Então, ele pode ser humilde sendo rico e pode ser besta sendo pobre. Isso tem casos, assim, não falando de uma forma pejorativa, mas de uma forma a identificar realmente isso. A gente vê nos trabalhos de assistência social, e isso explica, a espiritualidade até fala, é o espírito que é assim. Que o indivíduo nessa encarnação está representando um papel que passa por dificuldade, mas você vê ali a altivez do espírito. A gente fala altivez, é a maneira politicamente correta de falar do orgulho. Mas é orgulho. Né? E a pessoa está ali. E está ali naquela postura. Então aquilo é do espírito, do próprio espírito, independente da posição que ele esteja. Então essa diversidade que a gente encontra é que vai dar, pelo atrito, pelo convívio, a possibilidade de todos evoluírem. Porque nós já erramos muito por conta disso, e aí vamos voltar ao ponto que a gente foi, que ele fala que isso aqui é natural por causa do pensamento religioso que a gente tinha. O entendimento que a gente tinha das coisas nos levaram a isso. Então ele fala, é necessário uma mudança.
E o Espiritismo traz exatamente isso. Por causa de quê? Por causa dessa visão ampla que nós estamos tentando colocar aqui para enxergar. Que é dessa massa de espíritos, que é muito maior do que a massa que está encarnada, e que vai mudando de posição. E pensando, aquele copinho com água suja, turva, e você botando água limpa aqui, só que a água que a gente está colocando é mais limpa, mas não é pura. Porque sai um monte de espírito aqui desencarnando e entra um monte, e o equilíbrio entre as posições de cada um, vamos supor, reencarnando de 1000 em 1000. Qual o percentual desses 1000 que são espíritos já equilibrados? Então, vamos olhar para trás. Os grandes desencarnem em massa. Isso é uma solução. Os espíritos tratam disso, na lei de destruição, seria assim, é ver o lado positivo do que aparentemente é uma desgraça. Mas é assim que se dá a renovação das civilizações. Sai de foco esses espíritos e eles são substituídos por espíritos mais equilibrados que vão dar impulso àquela determinada área. É só a gente observar os países que sofreram isso. O Japão é um exemplo, depois da guerra, o salto que deu em termos de tecnologia. Por quê? Os espíritos que reencarnam mais preparados e vêm com um objetivo específico. É isso que os espíritos estão querendo dizer para nós, no sentido da geração nova. O que a gente precisa entender isso é não achar que vai acontecer milagre. O que está acontecendo só é uma substituição gradativa dessa massa de espíritos que estão encarnados por outros que estão encarnando com o objetivo de progresso ainda, porque não são espíritos puros. Dentre essa massa que está reencarnando, alguns acima da média, sim, como Emmanuel, e tem-se notícia que está encarnando, e outros espíritos que vão reencarnar ou estão reencarnando. Só que tem que imaginar, nessa massa geral de 7,5 bi, que não vão ser 10, 100 espíritos que vão dar jeito nisso. Não podemos achar que é só essa água limpa entrar aqui, que podem ser algumas gotas no oceano, olhando todo, que vão virar o planeta de cabeça para baixo. No bom sentido, que no caso seria virar de cabeça para cima. Mas é um trabalho contínuo. Por isso que desde a época, tu vê 150 anos que ele falou, ó, geração nova. E os tempos são chegados. Quem quiser ler lá também na Gênesis, os tempos são chegados. É o início do processo. Então já temos 150 anos, e hoje, se nós olharmos a página de Kardec, com a leitura de hoje, que foi o que a Valéria fez, caramba, parece que isso foi escrito ontem. Parece que foi uma psicografia de ontem. Tanto que a página do Evangelho também. Quando você está vendo a ideia, e Kardec aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele está dando até essa justificativa. Quando ele começa a explicar, ele fala assim, olha, não adianta desanimar e achar que a Terra está perdida, a humanidade. Então, olha a clareza de Kardec. Ele desloca, que foi exatamente o artifício que nós utilizamos. A Terra, a humanidade, não são só esses espíritos que estão reencarnados agora aqui. Ela tem que olhar só olhando para os espíritos que fazem parte da Terra. São esses 30 milhões. Fora os de outros planetas. Porque além da troca desses espíritos que estão desencarnados, que vão encarnando, e os que estão encarnados desencarnando, você ainda pode, e aí entra a solidariedade da lei, não abrir mão, eu ia falar abrir mão, é o contrário, você ter condições de chamar espíritos de planetas mais elevados para ajudar o progresso da Terra. Como algum tempo atrás nós temos notícia dos capelinos. Então o processo que nós estamos passando hoje, e que começou nessa época que a Gênese, lá 150 anos atrás, já estava começando, era exatamente um processo de renovação
desses espíritos que estão reencarnando na Terra. Os de capela, nós somos os de capela de ontem. Que o nosso planeta, e isso tem também na obra básica, quando se fala, Kardec questiona isso. Vem cá, por que isso? Por que ao lado de tantos homens de bem, a gente olha para o lado e vê tanto mal? E os espíritos falam para ele, ó, você está esquecendo que diariamente são despejados um aluvião de espíritos inferiores que estão tendo as últimas oportunidades de reencarnação na Terra. Então, dentre esses 3 vezes mais que estão desencarnados, estão encarnando espíritos que são ainda inferiores. E que a gente poderia até falar num nível menor do que o nosso. Porque nós estamos pensando só em vir espíritos melhores que nós. Só que esses que ainda são mais inferiores até que nós, e aí eu vou explicar. Por que você está falando isso? Porque, é claro, todos nós, com inúmeros defeitos que nós temos, nós vamos olhar espíritos que é fácil você entender que está num nível ainda inferior, porque estão voltados à violência exacerbada, ainda muito próximo de sentimentos mais animalizados, que a gente já não tem mais. Que não quer dizer que a gente não cometa erros. Mas não é tipo aqui, que nem a gente fala, já não mato. Mas eu ainda respondo com violência a algumas atitudes quando pisam no meu calo. Não chego a matar o outro, mas posso até matar em pensamento. Vamos falar assim para botar um parâmetro. Mas nós estamos assim ainda. Então essa mescla é para dar possibilidade que esses espíritos também melhorem pelo convívio com os melhores. Então não é só que vai falar assim, bota esse ruinzinho perto desse bonzinho que ele vai ficar bom por osmose. Não é. O que a gente vê na postura nossa como sociedade? Vamos pegar um caso simples, recuperação de alguém que cometeu um erro e já pagou pelo seu crime. Todo mundo, teoricamente, vai defender isso. Não, claro, tem que reintegrar esse indivíduo à sociedade. Tá legal, arruma emprego dentro da tua casa ou dentro da empresa que você é dono. Tu vai arrumar? Discurso de gogó, amigo, é mole fazer. É mole fazer isso. Teoricamente, todo mundo sabe a resposta na ponta da língua. Mas vai ressocializar essas pessoas? Vai dar uma chance para aquele que errou? Muito pelo contrário, na nossa sociedade hoje rotula logo. Se o cara errou, fez alguma besteira que tornou público, ele está roubado pro resto da vida. Vai ficar com rótulo. Até ele provar que Chico não é Francisco, acabou a vida dele. A gente tem vários exemplos aí. Então, olha só, o processo de educação divina estaria muito mais bem apoiado se nós, como sociedade, seguíssemos isso. Ajudássemos na recuperação daquele que errou. Mas o que a gente pede? O cara errou, mata, esfola, crucifica. A gente ainda vibra igual quando eu era pequeno, eu lembro de ver filme de índio, mocinho, você torcia para o mocinho e nem sabia que o índio, coitado. Hoje, se falar isso, é até expurgado, né? Mas você vê, a gente ainda torce quando aquele que fez o mal é punido. Tempo para pensar mesmo. Rememora aí, na cabeça de todo mundo, quando alguém cometeu um erro, seja qual for, e foi punido, a gente vibra. Tem que se pensar nisso. Porque à primeira vista isso parece correto. Por quê? Porque é o princípio de justiça. A gente atendeu o princípio de justiça. Mas a lei de Deus é o quê? Lei de amor, justiça e caridade. A justiça, a gente acolheu bem. Puniu quem fez errado, quem cometeu erro. Mas não tivemos amor nem caridade com ele. Porque a obrigação nossa como sociedade é recuperar quem errou e ajudar quem errou. E não precisa nem pensar muito filosoficamente o porquê disso, não. É só pensar como Jesus ensinou. Se você estivesse naquela situação, o que gostaria que fizessem contigo? Que pedisse a tua prisão,
só, sem se preocupar em recuperar você? E se prendeu e você passou um tempo lá e cumpriu lá a dívida, pagou a dívida que você tinha com a sociedade, você gostaria que alguém te ajudasse a se reinserir na sociedade? Ou você queria ficar com aquele rótulo de fora da lei, errou, está roubado? Se fosse isso, nenhum de nós estaríamos aqui. A reencarnação é exatamente a postura de Deus em relação a nós, dizendo assim: meu filho, eu sei que você errou, mas você vai ter tantas oportunidades quanto forem necessárias para você se reerguer. Então, olha só, para fechar 10 minutinhos ainda aí. Entender que há essa substituição de espíritos num gota a gota de água limpa caindo num copo de água turva, para entender o quanto tempo isso vai demorar a limpar, que seria uma metáfora do saída de planeta de provas e expiações para um planeta regenerados, não é simplesmente o fato dessa água cair aqui, porque ela tem que exercer uma função educativa naqueles que estão turvando a água para acelerar o processo. Então não adianta, pode encarnar 10 Emmanuels, 3 Chicos, quanto forem que vocês imaginarem, que se nós não mexermos os nossos pauzinhos e fizermos um esforço, primeiro, para a melhoria íntima de cada um de nós. Segundo, cuidar daqueles que estão sob nossa responsabilidade, principalmente os filhos dentro de casa. Ensinar para eles um mínimo de educação e respeito para com o outro, para consigo mesmo, valorizar o que a gente tem de bom. Hoje a gente vê as pessoas falando uma com a outra sem nenhum respeito e com tratamento que eu acho que as pessoas fingem que aquilo é legal, mas no fundo elas se ofendem quando são chamadas assim, porque ninguém gosta de ser maltratado. Tudo bem, é a maneira, é o vocábulo da moda, isso não tem mais o sentido que tinha antes, mas começa por aí, pode chamar do que for, mas tem que ter respeito. É o mínimo, isso é o básico. Se você não tem uma sociedade com o mínimo de educação possível, o mínimo, dá licença, por favor, obrigado, bom dia, boa tarde, não jogar lixo no chão, não usar do bem público como se fosse seu, não enxergar que a gente é que paga todos esses prejuízos que nós mesmos provocamos. Meu amigo, pode encarnar esses espíritos todos, que a Terra não vai sair do lugar. Porque a geração nova é uma proposta. É uma proposta. São espíritos, mesma coisa, ó, nós aqui, nós estamos trabalhando para isso no sentido teórico. Estamos tentando entender a lei, aprender, entender o objetivo da vida. Vamos desencarnar, vamos para o plano espiritual, continuar estudando, continuar tentando se melhorar. Para quando voltar, sermos mais aplicados e rendermos mais, podemos subir degraus mais depressa. Você vê, se a gente reencarnar com esses propósitos todos, e a gente está sentindo isso agora, porque nós estamos encarnados, a gente consegue fazer tudo que a gente acredita que é correto? Não consegue. Por quê? É porque a gente não quer? É porque isso requer esforço, vontade, treinamento. É um testemunho que a gente dá sozinho. Ninguém está ali, encarnado, para bater palma. Porque as piores batalhas que a gente tem é com o homem velho que ainda habita dentro da gente. Superar tudo isso. Então não é o fato de você chegar para uma reencarnação, tudo bem disposto, querendo fazer. Teoria é uma coisa. A prática é outra. É muito difícil. Porque você vai ter exatamente o quê? Um intercâmbio com toda essa massa de espíritos, com uma diversidade imensa de propósitos e de
posição nesse degrau evolutivo que vai interferir na nossa vida. Até o que a gente passa a acreditar. Porque encarnar é você manter os propósitos e as decisões que você teve ao estar desencarnado, manter nesse ambiente material, envolvido em tudo que a gente está envolvido. Porque uma coisa é ter esse pensamento lá numa colônia espiritual, tranquilo, escutando aquela música clássica, lá naqueles jardins, como o André Luiz narra. Outra coisa é tu cair aqui e tendo que acordar todo dia cedo, trabalhar, sustentar a tua família, e tu manter a dignidade quando tu vê uma facilidade do lado e você falar assim, não é isso que eu quero. É você ter a firmeza de escolher aquilo que você acha certo em detrimento daquilo que vai te dar vantagem. É fácil fazer isso? Não, né? É por isso que a Terra está do jeito que está. Entendeu? Então não adianta ficar esperando. A geração nova é um reforço que a gente recebe de estímulo para o bem. Mas vamos parar para pensar. E o Espiritismo mostra isso. Em todas as épocas da humanidade, houve situações específicas e gerais de um mergulho de diversos espíritos na carne com o objetivo de impulsionar a humanidade. Então, olha só. É a mesma coisa que a gente tem assim, ó, professores. Vamos falar um negócio que requer esforço físico e vontade. Não adianta eu ter um personal training que encoste do meu lado, ele vem com tudo que ele sabe para orientar. Ele sabe os exercícios que eu tenho que fazer, ele sabe que ele vai vir junto com uma nutricionista, o que eu tenho que me educar para alimentar, para eu ter um bom desempenho físico e me melhorar. Ele sabe disso tudo. Pergunta, adianta cada um de nós ter um bom nutricionista e um bom personal trainer para você ter uma boa saúde? Vai depender de quê? Muito mais do esforço que eu faça do que ele pode me dizer. Então, exigir ou acreditar que esses espíritos que estão voltando para a Terra com objetivos de conduzir a humanidade, e é verdade? Mas sempre ocorreu isso. Se eles fizerem isso tudo, e a gente continuar sentado na cadeira, esperando as coisas acontecerem, sem mover uma palha no sentido de melhorar as coisas, a Terra não vai andar. O espírito não retrograda, mas também ele não anda para frente sem empurrão. E quem dá esse empurrão pode ser alguém de fora, dando empurrão. Mas a velocidade desse progresso a gente só atinge com o nosso esforço. O empurrão é só um movimento inicial para o motor pegar. Mas atingir velocidade nesse processo é a gente que conduz. Então, milagre não acontece. Nós temos que aprender. Tudo bem, está todo mundo hoje incorporado naquela fase de vamos exigir os nossos direitos. E que, pelo que a gente entende de doutrina espírita, exigindo até de uma maneira errada. Porque a gente está muito preocupado em exigir direitos ainda sectarizados. Porque não existe isso, a gente tem que defender o direito de todo mundo. E não separar direito de A, B, C, D. É de todo mundo. Todo mundo. A gente tem que ter essa consciência de solidariedade para progredir. Mas tudo bem. É um progresso? Já é um progresso. Passa-se por essa fase de você começar a cada um dentro do seu nicho exigir o melhor. Mas tudo bem, não adianta exigir só isso. A gente exige muito direito, mas a gente não está preocupado em cumprir o dever. A gente tem que ter essa consciência, porque senão vamos começar a ser revolucionários de garganta. Ficar só exigindo os direitos, mas nunca cumprindo o dever. Não adianta isso. Pelo menos
A gente aprende que, em primeiro lugar, o dever. Você tem o direito de chiar, mas se você estiver fazendo a tua parte. Que não quer dizer que as pessoas também não têm o direito de exigir sem estar fazendo nada, mas isso é inconsciência. O indivíduo consciente, ele vai querer primeiro mostrar que cumpriu o dever, para até ter argumento para exigir os seus direitos. Enquanto nós, como humanidade, como sociedade, não entendermos isso, o nosso progresso vai ser em muito menor velocidade do que poderia. Nós não podemos reclamar. Nós espíritas. Nós temos tudo na mão para o teu entendimento. Um pouco difícil é ainda as pessoas entenderem que não é só o fato de entrar por uma porta de uma casa espírita ou qualquer outra casa religiosa que as coisas vão acontecer. Ah, mas eu estou indo lá e ainda estou tendo problema. Ótimo. É sinal que você tem bagagem para passar por ele. O que muda não é que vai acabar os nossos problemas. O que muda é o nosso ponto de vista diante dele. Você vai ficar muito mais forte para ultrapassar aquele problema. Nem sempre a solução daquele problema é o que a gente quer. Porque o objetivo de Deus, da lei de Deus, é o nosso progresso como espírito, nosso aprendizado. Então nós temos que estar preparados para isso. E não ficar esperando que tiraram as pedras todas do nosso caminho. Não. Ensinaram a gente a passar por cima delas. Até pulverizar aquelas pedras. Eles podem até ajudar com uma martelada. Mas, meu amigo, se tu ficar sentadinho só rezando, pode esperar deitado, porque sentado vai cansar. Então, uma tomada de consciência. O Espiritismo é uma doutrina esclarecedora para nós. Agora, que nós entendamos que existe uma parte principal nisso tudo que cabe a nós. Nós estamos assistindo, mas temos que assistir com ideia de participante. Não é só ouvinte ou ficar de voyeur. Eu tenho que meter a mão na massa. Então, hoje à noite, para a gente ficar mais tranquilo antes de dormir, vamos agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo de reencarnar dentro de uma casa espírita. Mas também não esquecendo que o fato de termos acesso a essas informações traz para nós muito mais responsabilidade. Mas isso é sinal que nós estamos saindo da juventude espiritual para querer pegar a carteira de identidade de adulto espiritual. E é isso que Jesus espera de nós e que os espíritos que tiveram todo esse trabalho para entrar com a doutrina espírita no mundo esperam da gente. Que Jesus nos abençoe. Bom, gente, só temos a agradecer, né? Raciocínio lógico e preciso da nossa doutrina. Que Jesus o abençoe sempre. Agora, nós passaremos a segunda parte dos trabalhos em nossa casa, onde serão aplicados os passes, o tratamento espiritual que todos nós necessitamos. Vamos ler do livro Vinha de Luz, a lição 176, O Caminho, que a nossa querida amiga Lúcia comentará na hora dos passes. O caminho. Eu sou o caminho. Jesus, João 14,6. Nos diz Emmanuel: há muita gente acreditando ainda na Terra que o cristianismo seja uma panaceia, como tantas para a salvação das almas. Para essa casta de crentes, a vida humana é um processo de gozar o possível no corpo de carne, reservando-se a luz da fé para as ocasiões de sofrimento irremediável. A decadência na carne procura-se o aconchego dos templos. Veio a morte de pessoas amadas, houve-se uma ou outra pregação que auxilie a descida de lágrimas momentâneas. Há desastres, dobram-se os joelhos por alguns minutos e aguarda-se a intervenção celeste. Usa-se a oração em momentos excepcionais, a maneira de pomada milagrosa, somente aconselhável à pele em ocasiões de ferimento grave. A maioria dos estudantes do Evangelho parece esquecer que o Senhor se nos revelou como o caminho.
Não se compreende estrada sem proveito. Abraçar o cristianismo é avançar para a vida melhor. Aceitar a tutela de Jesus e marchar em companhia dele é aprender sempre e servir diariamente, com renovação incessante, para o bem infinito. Porque o trabalho construtivo, em todos os momentos da vida, é a jornada sublime da alma, no rumo do conhecimento e da virtude, da experiência e da elevação. Zonas sem estradas que lhes intensifiquem o serviço e o transporte são regiões de economia paralítica. Cristãos que não aproveitam o caminho do Senhor para alcançarem a legítima prosperidade espiritual são criaturas voluntariamente condenadas à estagnação. E agora, meus irmãos, convidamos aos nossos irmãos médios que se deslocarão para junto de cada um de nós, para que aconteça o passe. Pedimos a todos que se mantenham em oração, que se mantenham calmos. Somente aos médios da casa que poderão exercer o passe, que já estão preparados. Aqueles outros que sentirem alguma influência espiritual, por favor, se conserve em oração. Vamos concentrando os nossos pensamentos, elevando os nossos sentimentos, que possamos juntos aproveitarmos desse momento de pacificação para que possamos usufruirmos e conduzirmos melhor as nossas vidas. Façamos o nosso esforço do pensamento equilibrado, do sentimento equilibrado, para que possamos sentir as benesses de Jesus para todos nós. Esse momento é um momento muito especial, que os amigos espirituais venham ao nosso encontro para nos ofertarem o que nós precisamos. Então, que possamos dizer assim: Mestre Jesus, doce amigo de nossas almas, médico de cada um de nós, aqui estamos, Senhor, desejosos de receber o teu remédio. Por isso te pedimos, Senhor, auxilia-nos nesse momento. Ajude-nos, Senhor, em nossas necessidades, fortalecendo a nossa fé e equilibrando os nossos espíritos. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos médios, e que a tua luz e a tua paz possa nos envolver neste momento. Que assim seja. Graças a Deus. Que a infinita misericórdia de Deus, nosso Pai, possa nos envolver nesse instante, que possamos perceber e guardar em nós os fluidos de pacificação, o bálsamo de harmonia, de equilíbrio, que nos chegam nessa hora, através das mãos amigas dos companheiros médiuns. Na lição da noite de hoje, Emmanuel nos leva a refletir sobre a nossa posição na Terra, nós que nos dizemos cristãos, seguidores de Jesus. Comenta que há muitas pessoas para quem o cristianismo é apenas mais uma ideia salvadora, como tantas outras. Para estes crentes, a vida terrena se resume no gozo das paixões. Aproveitar a vida significa usufruir ao máximo todas as possibilidades que o corpo oferece, deixando um lugar para a fé apenas quando o sofrimento irremediável chega. Toda vez que há decadência, busca-se o amparo seguro dos templos.
Se morre algum ente querido, busca-se o consolo nas pregações. Se alguma dor nos visita, buscamos os auxílios dos céus. Utilizamos a oração como um medicamento miraculoso. É o imediatismo da vida material. Emmanuel nos lembra que a maioria dos estudantes do Evangelho parecem esquecer que Jesus nos revelou o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De que nos adianta saber que temos um caminho, uma estrada a seguir, se não a seguimos? Aceitar, compreender os ensinos de Jesus significa estar disposto a aprender sempre, buscando melhorar-se a cada dia. Para atingirmos o progresso espiritual, é necessário aproveitar o caminho apontado por Jesus através de esforços diários. E Emmanuel nos diz também que aqueles que não aproveitam esse caminho condenam-se voluntariamente por má vontade, por indiferença, à estagnação. Então, aproveitemos o caminho que o Cristo nos aponta e que a doutrina espírita nos esclarece, a fim de que possamos, melhor compreendendo os seus ensinos, não sermos tão indiferentes e buscarmos nos melhorar, vencendo o orgulho que existe em nós, a falta de fraternidade que ainda possuímos, que possamos aceitar a dificuldade que chega e lutar, fazendo esforços, vencendo as dificuldades que ainda trazemos. Porque todos nós que aqui estamos neste planeta não somos seres evangelizados ainda. Não somos espíritos de luz, somos espíritos a caminho da luz. Que Deus nos abençoe os esforços que cada um de nós consegue fazer e que possamos, atentos a essas lições que nos chegam, colocarmos em prática. Que Deus nos abençoe e ampare a todos. E assim, meus irmãos, continuemos em oração e vibremos pelo nosso irmão que trará a palavra do plano espiritual. Jesus nos abençoe. Meus irmãos, mais uma noite, mais um dia, onde todos tivemos acesso às orientações que a doutrina espírita nos apresenta acerca do mundo em que todos vivemos, ora na condição de encarnados, ora na condição de desencarnados. E, evidentemente, sobressai do estudo que a necessidade do nosso mundo entrar numa condição melhor no futuro depende daquilo que todos fizermos para que isso aconteça. E, evidentemente, não espere-se decretos governamentais para
sacramentar estas transformações para melhor. Todo o processo de renovação no mundo começa pela renovação do indivíduo. E o estudo da doutrina espírita nos convida a todos a buscarmos a cada dia nos transformarmos, nos melhorarmos e aprendermos com Jesus a ser manso e pacífico e, cada vez mais, trabalharmos pela implantação da paz no mundo interior nosso, para que, a partir daí, possamos, de fato, experimentar a paz no mundo num todo. Portanto, o convite do Senhor se repete. Há milênios que escutamos as suas lições. Portanto, é chegado, de fato, o tempo de procurarmos agora não apenas guardar na memória essas lições, mas trazê-las para o dia a dia e apresentarmos àqueles que nos cercam a nossa identificação plena com essas lições, porque, além de conhecê-las, estamos pondo as mesmas em prática. Deixamos aqui o abraço dos amigos espirituais de todos, que esta bênção, que esta paz que emana do Cristo, vos acompanhe para onde forem. Graças a Deus, o Gé Jorge, o amigo de sempre. E agora, queridos companheiros, que possamos elevar juntos os nossos pensamentos e, em uma prece sincera, agradecermos essa oportunidade de trabalho e estudos. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, só nos resta agradecermos, Senhor, a oportunidade vivenciada aqui em nossa casa. Abençoa-nos, Senhor, de volta aos nossos pontos de origem, fortalecendo a cada um de nós, dando-nos, Senhor, esperança, coragem em dias melhores, para que possamos juntos alcançarmos a perfeição que Tu mesmo nos prometestes um dia. Fica conosco, Senhor, porque muito precisamos de Ti. Em nome do Teu amor, em nome dos guias espirituais e amigos de nossa casa, mas sobretudo em nome de Deus, de Kardec e de Leon Denis, possamos dar por encerrado a noite de estudos e trabalhos em nossa casa. Graças a Deus, graças a Jesus. Sigamos em paz.